Olá, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam super bem aí nessa segunda-feira, iniciando esse processo aqui do nosso lançamento da campanha sobre o bullying. Bom, hoje estamos aqui para falar sobre um assunto que é muito importante, que é o bullying e o cyberbullying. Essa prática, que é uma violência muito grave, ela acontece principalmente nas escolas e é uma preocupação constante dos educadores, dos pais e dos responsáveis por crianças e adolescentes. O bullying ele pode causar muitos impactos negativos na saúde mental das vítimas e, por isso, a ABP lançou no ano passado essa campanha com o intuito de combater essa violência e conscientizar toda a sociedade de que bullying não é brincadeira. Até me perguntaram hoje se eu sofri muito bullying na infância. Eu tive que explicar para as pessoas que são tempos diferentes, mundos diferentes, momentos diferentes e necessidades diferentes que nós temos que cuidar em cada momento da nossa vida. Nesse ano, nós produzimos a cartilha Bullying Não é Brincadeira, Delete essa ideia, que traz informações muito importantes sobre a prática e orientações de como prevenir, combater e cuidar das nossas crianças e adolescentes. A cartilha ela está disponível para download no nosso site, abp.org.br/contra-o-bullying. Nós vamos colocar na tela e nós vamos colocar aí também nos nossos comentários. A Brenda, que está sempre por aí, junto com toda a equipe dela, que faz um trabalho excepcional, vai colocar para quem quiser aí daqui a pouquinho. Mas está no nosso site, está em destaque. Por isso, hoje eu vou receber duas convidadas muito mais do que especiais, foram escolhidas por mim muito especialmente, cada uma tem uma razão muito especial pela qual eu escolhi, que vão me ajudar a explicar para todos vocês o que é bullying, como combater, como cuidar das crianças e adolescentes vítimas dessas agressões. A Deise Porto, psiquiatra da infância e da adolescência. Eu vi essa menina nascer e crescer dentro da psiquiatria, vi virar psiquiatra, depois vi essa menina virar psiquiatra da infância e adolescência, fazer provas muito difíceis para poder conseguir passar nessas provas, prova de título de especialista em psiquiatria, bem difícil, não é fácil, de psiquiatria da infância e adolescência, pior ainda. Eu vi a Deise crescer nesse meio psiquiátrico aí, com todos os méritos, meritocracia plena. E Kátia Rios, que é pedagoga e professora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, gerente do Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares e doutora em Educação. Então, nós estamos com duas grandes especialistas aqui hoje. Pretendemos ver se fazemos mais live com outras especialistas também durante o mês. Se for possível, vamos trazer isso. Mas já estamos apresentando na BPTV, em todas as nossas mídias, que isso é de extrema importância. Vamos então inverter e começar. Kátia, fala um pouquinho aí de você e do seu trabalho. Pois não. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme participar desse movimento, dessa campanha. A gente desenvolve um trabalho bacana aí com essa iniciativa. Eu sou professora há mais de 30 anos na Secretaria de Educação, atualmente há quase mais de 12 anos, atuando no Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, que é uma gerência da Secretaria Municipal de Educação, que atua com assistentes sociais, psicólogos e professores, muito na direção de apoiar as questões que atravessam o contexto escolar e que, de alguma forma, impactam positivo ou negativamente dentro do contexto das questões de aprendizagem e desenvolvimento. É claro que a escola é um espaço de convivência diário e portanto, absolutamente aberta a conflitos. E nessa condição, nada como um saber atravessado por diferentes dimensões, né, que é o nosso caso,
de atuar junto à psicologia, o serviço social e a pedagogia na interface da realidade da escola. Eu me sinto muito feliz, sou muito satisfeita, eu acho o trabalho muito importante para a escola e me sinto muito realizada em fazê-lo, porque entro em contato com dinâmicas muito importantes da subjetividade humana, da dimensão do desenvolvimento de crianças e adolescentes, e é um trabalho que é inédito todos os dias. Muito bem. E você, Deise, conta aí para nós o que você anda fazendo. Como se eu não soubesse aí como é que é o seu trabalho, né? Mas todos precisam saber. Conta aí para nós. Fico muito honrada e emocionada também com essa tua apresentação de hoje. Muito obrigada pela generosidade e por me apoiar nesse caminho, né? E com esse convite da BP, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, como o Antônio Geraldo falou, e além dos trabalhos na presidência da Associação Catarinense de Psiquiatria e no Departamento de Psiquiatria da Infância da BP, do Departamento de Urgência, de Emergências da BP, sua parte da clínica psiquiátrica com crianças e adolescentes hoje no meu dia a dia no consultório. E faz parte da clínica com crianças e adolescentes lidar com questões relacionadas à escola e ao bullying. E quando tem esse assunto bullying, seja para a gente pensar em prevenção, que é importantíssimo, prevenir o bullying, né? Não só lidar com ele, prevenir para cuidar da saúde mental das crianças e adolescentes, ou lidar com casos que estão ocorrendo de bullying, a gente não faz esse trabalho sozinho. O psiquiatra da infância e adolescência, ele sempre trabalha em equipe, e com essa equipe que ele trabalha, geralmente está incluído o psicólogo, outros profissionais e a escola. A gente não faz um trabalho sozinho, só lidando com as consequências, sem que tenha uma abordagem adequada e legal da escola e dos pais. Então, acho que essa conversa hoje é fundamental e agradeço o convite e parabenizo a BP por essa campanha, logo nessa época de início de ano, para dar importância ao tema durante o ano letivo. Pois é, eu peguei e falei, né, dessa menina, vi crescer e tal. Essa menina hoje é mãe, tem uma filha linda, inclusive já frequentando o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, a filha linda, e estou muito feliz de ver tudo isso. Ser mãe e ser psiquiatra da infância e adolescência é bastante interessante, né, Deise? Vamos falar disso depois também. Mas, Kátia, me Enriquecedor. diz uma coisa. Isso. Kátia, me diz uma coisa. Antes as agressões elas ficavam mais restritas ao ambiente escolar, né? Mas hoje vemos que muitas das agressões são disseminadas também virtualmente. Como que a internet potencializa, na sua visão de pedagoga, essa prática do bullying? A gente vive um contexto de uma cultura digital que atravessa a vida de todos nós, né? Nós estamos agora aqui usufruindo de uma tecnologia e que atravessa e mobiliza tempos e espaços, né? E esse contexto é um contexto que traz mais complexidade ainda às relações. Se o bullying já é algo complexo, imagine potencializado numa linguagem que rompe com os parâmetros de espaço, tempo, ou que cria outros espaços e tempo. Então, esse é um conteúdo que a gente vai precisar, como adultos, profissionais, cuidar desse campo, porque ele vai nos apresentar e vai nos desafiar imensamente, e principalmente no que diz respeito aos ciclos e os modos de violência, né? O cyberbullying, em especial, ele tem características bastante importantes. Primeiro, porque a gente parte de uma idealização de um modo onde é possível o anonimato. A gente está num contexto onde as tecnologias digitais acabam encorajando, de alguma forma, situações de violência e comportamentos de agressividade e de ofensas que não teriam se essas condições não fossem potencializadoras desse tipo de agressão, né? Um outro contexto
que é bastante importante, é saber que esse anonimato, às vezes, esconde uma possibilidade, uma probabilidade de não serem identificados e logo, em consequência, não responsabilizados pelas situações de violência, né? Então, isso é um potencializador importante para a gente pensar. E uma questão que, para mim, é absolutamente fundamental como pedagoga e como professora é a economia é um modo diferenciado de interação. A gente cria outras linguagens, outros modos de interagir, e que esses outros modos de interagir vão precisar construir outras éticas de relação, outras formas de se relacionar, outras formas de convivência, né? Essa característica de simultaneidade das relações, ela traz complicações para os adultos e traz muito mais complicações nas relações entre pares, crianças e adolescentes. Então, eu faço esse destaque porque, para mim, esses dois aspectos são aspectos com os quais profissionais, pais, educadores, vão precisar cada vez mais estabelecer preocupação para a gente constituir uma cultura digital, porque a gente está absolutamente envolvido com ela, mas construir uma cultura digital onde a gente ganhe também uma preocupação de criticidade nas relações, entender que os ciclos de violência, eles também estão presentes ali e, portanto, nos cabe orientar como profissionais, como pais, é importante acompanhar. Enfim, esses dois aspectos, para mim, são os aspectos mais relevantes para a gente pensar nas práticas desse tipo de violência. Deise, quer tecer algum comentário sobre isso? Quer falar um pouco sobre isso? Não, a Kátia colocou de uma forma perfeita assim, a questão da particularidade do cyberbullying, né? Que é a questão do anonimato e da maior dificuldade de consequências e de um ambiente continente. Quando a gente fala de uma escola que protege bullying, a gente fala de um ambiente continente, anti-bullying, com essas informações que a gente comenta. E no meio digital isso é muito mais difícil. Então, falar hoje com os pais para prestarem atenção em alguns comportamentos relativos ao cyberbullying também, eu acho que é uma novidade importante quando a gente fala de bullying e de prevenção dessas atitudes. Deise, de que forma você acha que o bullying impacta na saúde mental de crianças e adolescentes que são vítimas? De diversas formas. O bullying é uma violência e acaba impactando na saúde emocional, no bem-estar de uma criança e de um adolescente, de indivíduos que são frágeis ainda na sua formação e nas crianças que se sentem muito inseguras fisicamente e nos adolescentes que se sentem estão num momento de vida onde a inclusão e o pertencimento ao grupo é muito importante. Então, ansiedade, sintomas físicos, prejuízo na capacidade de concentração na escola, se isso está acontecendo na escola, é um impacto que, se não cuidado, vai atrapalhar as fases de desenvolvimento, quanto menor, quanto mais dificuldade de lidar e de resolver a situação maior. E no caso do cyberbullying e de adolescentes, os impactos hoje podem ser muito maiores do que a gente imagina, inclusive levando a risco de suicídio, porque um adolescente que sofre um cyberbullying, que não tem como ter, não se sente de alguma forma, que não sente que isso pode ser interrompido, ou que isso possa ter consequências como exposição de imagens sexuais ou de conteúdos que impactam muito na vida de um adolescente. Isso pode levar, inclusive, uma criança ou adolescente à depressão e pensar em tirar a própria vida. Então, não é brincadeira. É verdade, né? Nós temos altos índices de suicídio, mesmo em crianças com menos de 14 anos de idade. Imagina que nós temos aí centenas, milhares de causas mortes. Só da psiquiatria nós temos mais de 600 diagnósticos psiquiátricos. Imagina da medicina como um todo. Então nós temos centenas aí, milhares de causas mortes e o suicídio está entre as 10 causas de crianças com menos de 14 anos de idade. Isso é grave, muito grave.
Kátia, como que as famílias podem trabalhar juntos com a escola para combater o bullying? O que pode ser feito nessa parceria de É, família e escola? eu acho que esse é um vetor muito importante da nossa conversa e talvez seja a grande contribuição que a campanha pode trazer para envolver todos, não só falarmos de crianças e adolescentes, mas a gente vai precisar se comprometer com esse processo, porque se a gente for considerar, o bullying é tão complexo que ele envolve dimensões muito importantes, a dimensão de quem sofre, a dimensão de quem pratica e a dimensão de quem testemunha, de quem de alguma forma participa. Então, assim, isso é grave por isso, né? Essa condição de violência é grave, muito grave por isso, porque quem participa, quem testemunha, de alguma forma, se não tiver também atento a quebrar esse ciclo de violência, de intervir, de assumir uma postura que, de alguma forma, tem alguma interferência para quebrar esse ciclo de violência, isso é muito importante. Então, nada melhor como pensar em escola, família, e quem sabe, se a gente não tiver que pensar também em todos os adultos, né? Porque o adulto, qualquer adulto, tem uma relação, um compromisso com o projeto de infância e o projeto de adolescência. Somos todos interlocutores, de alguma forma, com crianças e adolescentes, né? A função social do adulto nas relações e na construção de comportamentos que, de fato, trazem bem-estar a cada um de nós. Então, nesse sentido, família e escola representam aí esses adultos de referência para constituir comportamentos, para constituírem uma ética nas relações. Então, eu poderia dizer que os familiares que atravessam esse contexto aí são familiares que ou são aqueles que testemunham ou são aqueles que são pais ou mães de quem pratica, né? Que a gente está falando das famílias, eu estou falando com as famílias daqueles que sofrem e também a família daqueles que praticam. E a gente está pensando no fenômeno na sua complexidade. Então, vamos pensar em todos eles que estão envolvidos, né? Mas as famílias, de uma forma geral, assim como os profissionais que lidam com o cuidado de crianças e adolescentes, têm como principal ferramenta, principal modo de abordagem, o diálogo, a, a, a percepção, né, o cuidado de olhar como é que os sentimentos estão ali podendo ser expressos, né, como acompanhar, principalmente no caso do cyberbullying, né, acompanhar o tempo que cada criança, que cada adolescente permanece envolvido com esse tipo de mídia, né? Ao perceber alguma modificação, algum comportamento diverso, a postura sempre de empatia com aquele sentimento, né? O bullying, principalmente para aquele que sofre, ele é devastador, né? Assim, tanto é que a doutora Deise, doutor Antônio, está dizendo, olha, eles provocam, têm um impacto na saúde mental de crianças e adolescentes muito forte, até porque criança e adolescente estão em pleno processo de constituição da sua subjetividade, constituição dos seus saberes, dos conhecimentos, das convivências, e, portanto, esse tipo de violência impacta profundamente a sua construção de identidade. Então, por isso, pais e famílias, professores, precisam estar atentos ao modo com que cada criança, cada adolescente expressa seus sentimentos frente às relações. E, uma vez entendendo que há algum risco,
a conversa, o diálogo, o acompanhamento dos comportamentos são fundamentais. Percebendo qualquer alteração, qualquer dificuldade, eu recomendo que professores sejam parceiros especiais aí nesse caminho de enfrentamento, né? É na escola que jovens e crianças passam boa parte do seu tempo, né? A instituição escola é uma instituição socialmente reconhecida como o espaço dessa construção aí de identidade, de subjetividade, de convivência, e, portanto, os professores precisam ser aqueles parceiros mais imediatos, principalmente nesse contexto aí de bullying. Para nós, professores, esse contexto de cultura digital tem apresentado desafios enormes. Tá? Hoje, o celular são ferramentas que não são inimigas de um processo de aprendizagem, de um processo pedagógico, né? Mas, por outro lado, precisa também ser um espaço de plena crítica, né? Para que não seja um substituidor das relações ou aquilo que maneja completamente o comportamento da criança. Então, pais, famílias, profissionais, conforme a doutora Deise falou, precisamos de uma união, de uma interface, de uma integração e de uma articulação bastante importante para o processo de formação de crianças e adultos. Quer fazer alguma consideração, Deise? Alguma colocação? Senão eu vou te fazer uma pergunta que mandaram aqui para você. Eu estou aqui olhando aqui todas as perguntas. Pode perguntar, então. Vamos ver o que o pessoal quer conversar aí. Deise, aqui, ó, doutora Deise, quais são as mudanças comportamentais na criança que está sofrendo bullying? Quais são os sinais que os pais devem ficar atentos? Perfeito. Eu vou pensar aqui assim mais para fins didáticos e em duas situações: o bullying na escola e o cyberbullying. Então, quando tem a possibilidade de estar acontecendo bullying na escola, vai existir uma mudança de comportamento dessa criança com relação à escola. Então, os pais precisam ficar atentos à mudança de comportamento. Quais mudanças? Podem ser várias, vai depender da criança, da personalidade dela, de diversos fatores, mas o principal é uma criança que gostava de ir para a escola, gostava de fazer atividades. Daqui a pouco ela começa a ficar mais isolada, ou ela passava o intervalo com bastante gente, o recreio, agora ela não passa com ninguém, ou ela não quer ir para a escola. Na hora da escola ela começa a queixar de dor de barriga, dor de cabeça, e a família fica, será que está inventando, será que não? Essa criança pode realmente estar sentindo, a gente chama isso de sintomas somáticos. Quanto menor a criança, maior vai ser a manifestação dela de sofrimento com essas queixas. Então, dores na hora de ir para a escola. Chegou sexta-feira, passou. Segunda-feira é aquele sofrimento, chegou o fim de semana, tá bem. Se disser que tá com dor de cabeça, não vai para a escola, ela diz, fica tranquila e passou. Isso sinaliza uma ansiedade com relação à escola, não necessariamente seja bullying, mas são sinais de alerta aí que algo pode não estar legal nesse ambiente. Percebeu isso? Conversa com a escola, conversa com a equipe. No cyberbullying, muitas vezes o cyberbullying também acontece por pessoas que estão na escola e vai gerar esses comportamentos, mas principalmente os comportamentos relacionados ao celular. Se é uma criança, um pré-adolescente que já tem celular, recebe uma mensagem, fica muito nervoso, começa a ficar aflito, não larga o celular, ou de repente larga o celular e não quer mais nem ver e fica angustiado. E aí essa situação acho que é até um pouco mais complexa, porque quando a gente fala de bullying na escola, a gente tem uma solução, né, Kátia? Vai lá e fala com a equipe. Quando é o cyberbullying, o que fazer? Como agir? Como é que eu vou saber se tem uma mensagem ali ou não? Qual é a privacidade do meu filho? Até onde ir? Onde pesquisar? E se eu achar, o que eu faço? Quem eu procuro? Então é importante que os pais fiquem tranquilos, a gente não tem todas as respostas, mas eu tenho que estar atento e conectado com meu filho, deixando claro para ele, filho, se tem algo acontecendo, né, filho, sobrinho, afilhado, tem algo acontecendo, eu tô aqui para te ajudar. Muitas vezes essa criança ela não vai comunicar porque ela tem medo das consequências, porque disseram que vão matar ela se ela contar, vão bater ela e pegar ela na saída da escola, ou estão mandando mensagem ali dizendo que vão fazer coisas horríveis com a família. E a criança está acreditando, se é uma criança mais novinha, ela acha que aquilo vai acontecer. Então, se eu disser, filho, está acontecendo alguma coisa com você, e já pensar que isso pode ser uma das possibilidades, tem alguém te ameaçando de algo, sabe que a gente está aqui para te proteger, né?
sabe que existe aqui o pai, a mãe, a escola, se tiver algo acontecendo, e se a criança falar de bullying, aí os pais, eu não sei mexer com tecnologia, tá tudo bem, a gente se atrapalha, mas aí a gente procura alguém que saiba. Sempre tem um tio que saiba, sempre tem alguém que saiba, na escola tem alguém que saiba, ou, inclusive, dependendo da gravidade da situação, se a criança está sendo exposta, o adolescente está sendo exposto, existem órgãos de justiça, né, especializados nisso, em lidar com isso. Então, é preciso que os pais fiquem atentos e percebendo, não se preocupar se não sabe o que fazer, só procura a resposta e oferece apoio, porque isso já é meio caminho andado. Muito bem. Isso chega como na Sim. escola para você, Kátia? É importante a gente pensar sobre isso, porque a escola, como é um espaço de convivência, de muita coletividade, esses sintomas ou esses comportamentos, eles precisam estar dentro de um espectro de muita atenção, porque senão ele passa como algo que faz parte, pode fazer parte, como a gente normalmente ouve dizer, né, de brincadeira, né? Então, é importante construir entre os jovens e crianças esse processo de confiança, esse contexto onde ele se sentindo mal, criando uma certa ansiedade, que ele possa expressar aquilo que ele está sentindo, né? Porque é a partir do sofrimento que eu vou qualificar a minha abordagem. É a partir do que aquele jovem ou aquela criança, se ela não fala, mas ela demonstra, é aonde é o meu termômetro, é o ponto de partida para desenvolver atividades, para desenvolver práticas, para dar uma atenção, mesmo que seja individualizada, ou mesmo constituir uma atividade coletiva, de grupo, onde as impressões, as diferenças, onde os modos diferentes de compreender o outro, de assimilar a diferença, possam estar em atuação. Essa é o grande desafio da escola, né? Diferente da família, que ela tem um contexto mais individualizado, mais singular, a escola é um espaço onde as convivências vão se dar com todos os conflitos, com a efervescência do contexto social, e que, por conta disso, é rico, mas também muito complexo. E por ser complexo, eu costumo dizer que para problemas complexos, as saídas precisam ser integradas e articuladas com profissionais, famílias, e a instituição escola, que envolve muitos parceiros. Então, na escola aparece, mas aparece, e a complexidade que a escola vai precisar assumir é grande. E porque é complexo, a gente precisa estar junto. Muito bem. Interessante o quanto que a escola hoje assume tanta coisa, né? A escola hoje, ela pega muitas obrigações num país em que nós temos hoje muita boa vontade, uma sociedade civil organizada bastante interessante, do sentido de que é construir parcerias e situações de bons relacionamentos como um todo, né, entre pais, alunos, professores, e a sociedade civil faz a diferença, porque se formos depender do Estado, quer seja ele municipal, quer seja ele estadual ou federal, não vai ter o apoio nem campanhas para que isso possa acontecer de uma forma tão boa como nós estamos fazendo, né, Kátia? Nós, inclusive, estamos fazendo isso, né, Kátia? O que nós vamos Com fazer aí com o certeza. manual da BP, Kátia? Conta aí para gente. O que nós vamos O fazer que, com que a o gente manual vai. da BP, através de você? Ah, eu recebi com muita alegria e disponibilidade de poder compartilhar a construção e a divulgação e o trabalho, principalmente pela ideia do envolvimento com os pais. O bullying e cyberbullying é complexo, está nas relações, mas ele precisa, para que a escola atue
ele precisa ser um fenômeno pensado como um fenômeno social, onde outros adultos e principalmente a família também estejam participando. Eu vivencio de muitos casos, né, muitas situações, inclusive relatadas aqui pela doutora Deise, como sofrimentos agudos, né, ansiedade de tal ordem que chegam à condição aguda de tentativa ou ideação suicida em determinados momentos. A gente vivencia isso, mas quando a situação chega a essa condição aguda, é porque muitas outras situações já foram experimentadas por aquela criança. É exatamente para que a gente cuide desse processo, né? Ninguém entra num grau agudo de uma hora para outra. É um processo que vem se sedimentando ao longo das relações, e é por isso que a gente está falando de bullying, que é algo que é sistemático, que é recorrente e que tem um tempo de permanência grande na vida da criança, do adolescente. Então, e por isso acho que a gente vai poder, no processo de atuação que eu tenho, eu fiquei muito à vontade de participar, primeiro por isso, porque envolve, está disponível para discutir com as famílias todo esse processo. E, além disso, pensar também nas questões que envolvem aquele que pratica, porque eles também são nossos alunos, eles também estão envolvidos num contexto de convivência e que precisam também, igualmente com aquele que sofre, precisam também de orientação para que esse ciclo não se perpetue e não cause mais dano, mais sofrimento. Nós vamos falar disso agora em seguida, Deise, sobre a pessoa também que comete o bullying, que também precisa de ajuda. Mas antes disso, que a Kátia acabou não falando, eu quero falar disso aqui, ó, Kátia, da nossa cartilha. Como é que a gente vai fazer com a nossa cartilha, né? Isso, bom, que você vai distribuir nas escolas públicas. Conta aí, conta aí. A gente tem o projeto, a gente tem a iniciativa, a vontade de que ela esteja acessível a todas as famílias das escolas do município do Rio de Janeiro. A gente vai precisar, claro, fazer uma força-tarefa para que ela seja viralizada de uma forma digital. A gente já fez essa distribuição entre os profissionais do setor, né? Então, assistentes sociais, psicólogos e professores que atuam no UNIAP já terão acesso a essa publicação, e quando eles estiverem em escolas, atuando com os profissionais, desenvolvendo trabalhos com as famílias, esse material é um material com o qual a gente vai tomar como referência e recurso e apoio ao trabalho que a gente faz. Muito bem. Olha, quem quiser essa cartilha, é só entrar em contato aí comigo, que depois eu posso mandar o PDF, que é no @Antônio Geraldo. Entre em contato que depois eu mando essa cartilha para vocês de amanhã em diante. Hoje eu não vou mandar não, porque vai ficar muito tarde, mas de amanhã mandando fez o pedido, que aí eu vou e mando em PDF para o WhatsApp da pessoa aí. Essa cartilha ficou muito legal, nós fizemos essa cartilha e ela foi revisada pelo Francisco Assunção, que nós gostamos muito, admiramos muito, né, Deise? E ficou muito boa, ela é para pais e professores. Deise, fala um pouquinho aí também sobre a questão psíquica dessas pessoas que são os agressores. A gente fala muito do perfil da vítima e do cuidado, mas existem esses dois outros públicos que merecem atenção, né? Como a Kátia destacou já
os que assistem e que podem perpetuar indiretamente, porque estão lá achando graça ou porque não comentaram com ninguém, e esses acho que são um foco bem legal dessas campanhas de psicoeducação, porque podem ter um papel bem importante, né, como comunicar um pai, comunicar um professor, quando a vítima não tem coragem e o agressor não é quem vai comunicar, né. O perfil do agressor, principalmente de crianças e de adolescentes jovens, geralmente são crianças e adolescentes que também precisam de atenção. Já são mais hostis, mais agressivos, muitas vezes mais irritáveis, algumas vezes com autoestima muito frágil e que precisam desse comportamento para se afirmar com outras crianças ou no grupo. Muitas vezes já são crianças e adolescentes com muitos outros problemas, com dificuldade de aprendizagem, não conseguem se sentir bem na autoestima e no papel de aluno na escola, não vão bem nas atividades e acabam se envolvendo nesse tipo de agressão como uma forma de se afirmar. Muitas vezes existe uma diferença de força física, de tamanho, de algo que dá uma superioridade a quem pratica o bullying, e isso deixa a vítima ainda mais insegura. No caso do cyberbullying, não só força física, mas mais seguidores nas redes sociais, mais influência digital, mais capacidade de viralizar o conteúdo de uma forma negativa. Isso torna um perfil do agressor mais riscos, assim, né, ou quando envolvido em comportamento de bullying com uma repercussão muito maior. Então, essas pessoas também precisam de atenção, e porque se o perfil é identificado, a gente consegue fornecer um apoio, uma ajuda para essa família. Acho que deve ser muito difícil ser mãe de quem sofre bullying, mas muitas vezes quando a família é adequada, também saber que seu filho praticou um bullying deve ser uma situação muito delicada também, para os pais que Chegou são essa atentos e pergunta para você. cuidadosos. Isso não significa que os pais não são cuidadosos, e os pais sempre vão se sentir julgados, né? Nossa, meu filho praticou bullying ou fez isso. No caso de pais atentos, às vezes são famílias que já são desestruturadas, que têm outras fragilidades, até sem família, sem cuidadores e responsáveis. Então, esse perfil todo, num ambiente que não seja tão continente, uma escola que não tem uma política tão clara onde que o bullying não é aceito, ou com redes sociais que permitem anonimato e uso de crianças menores de idade que já não teriam essa responsabilidade do uso, forma esse componente de maior risco, né, no bullying e cyberbullying. E chegou essa pergunta exatamente para você agora aqui, Deise. Como reconhecer se meu filho é um agressor? Eu vou fazer para você e para a Kátia, para as duas aí essa pergunta. Porque a gente pensa muito no como reconhecer se meu filho é vítima, né? Mas educar meu filho para ser um bom amigo, no caso de ver um amigo sofrendo e ser justo e ter uma atitude correta, e saber também se o meu filho pode ser o agressor, é super importante. Então, se a escola falar alguma coisa, acredita, né? Ouve o que a escola está dizendo, porque às vezes os pais também ficam na defensiva, vão ouvir o que o filho disse, o filho vai dizer que não fez, e a família entra num papel assim de só defender o que o seu filho está fazendo. Se o meu filho não está tendo um comportamento legal, é melhor que eu saiba para que eu possa ajudá-lo e evitar outras consequências disso. Então, prestar atenção, acreditar, ouvir, claro, dando apoio para o filho, se existe alguma denúncia ou algum comentário ou algo dizendo que seu filho pode estar tendo um comportamento agressivo. A dificuldade também da integração social, porque não é só a vítima que se isola, mas muitas vezes o que é agressor também é isolado de alguma forma ou tem seus poucos amigos que apoiam aquela agressão. Entre outras dificuldades, né? Kátia, não sei o que mais que tu poderias me ajudar para complementar do perfil do agressor. Não sei se eu lembrei de todas as características aqui. É importante, eu acho que o mais importante que a gente pode fazer destaque é que, às vezes, o perfil do agressor, principalmente no cyberbullying, por conta da característica do cyberbullying de anonimato, às vezes ele também usa esse campo de atuação porque também está sofrendo. Então, assim, olha o quanto é complexo a gente imaginar aquele que sofre e aquele que pratica. Está tudo tão atrelado, tão articulado, que por isso a gente precisa ter muita atenção a todos os comportamentos, a abertura do diálogo, a confiança de crianças em poder dizer o que está sentindo, o que está incomodando, o que ele achou estranho. Então, esse, para a gente, eu acho que para todo educador e para todo adulto que é sensível com o processo da infância e da adolescência,
essa condição de escuta e, uh, e interpretação do comportamento, porque a gente vai depender muito dessa relação de confiança para descobrir qual é o que está acontecendo. Na escola, é muito comum, aquelas lideranças que, de fato, ganham uma audiência por conta do seu comportamento. Essas crianças, tanto aquelas que apresentam um grau de liderança grande, quanto aqueles que apresentam um grau de retração, de, de um comportamento mais ameno, mais quietinho, todos esses dois extremos são, são situações, são identidades que, de alguma forma, chamam a atenção imediatamente, né? Eu acho que é importante a gente ter esse cuidado, ter essa atenção, e, como eu disse, a solução é difícil, precisa ser compartilhada, mas para nós profissionais, apurar a escuta e ter bastante cuidado com aquilo com aquele comportamento, o que está acontecendo, monitorar, acompanhar, principalmente redes sociais. É importantíssimo que as famílias percebam esse comportamento que vai aparecer de alguma forma e vai poder dizer para a gente se ele é aquele que, de alguma forma, consegue enfrentar o ciclo de violência e para quebrá-lo, ou é aquele que pratica, ou é aquele que sofre. Então, eu acho que o que mais a gente precisa fazer, é difícil de a gente dizer qual é o sintoma objetivamente que acontece, por isso que a gente precisa ter muita atenção, e atenção a todas as mudanças, né? Eu acho que a Deise falou importantíssimo isso. Observe as mudanças são indícios de que algo está acontecendo. Eu Eu estava acho que é pensando muito. aqui enquanto a Kátia falava, também que não existe um perfil, não é só o menino grandão, bravo, gritão. Tem a menina quietinha que também faz bullying com exclusão social, porque o bullying entre meninas não costuma ser com agressão física, né? Muitas vezes é agressão verbal, é a fofoca, é a exclusão social, isso no cyberbullying uma exclusão maior ainda. Então não é só um perfil, quando a gente pensa em perfil não pode ser pensar só nisso do menino brigão. Existem vários perfis, mas falta de empatia, de consideração com outros, comentários maldosos em casa sobre os amigos, não ter tantos amigos e não ter uma relação de afeto entre os que visitam a casa, são alertas aí para os pais, acho importantes. Na verdade, nós temos que cada vez mais tentar fazer filhos melhores, né? Estamos sempre muito preocupados se meu filho sofre bullying, mas nós precisamos preocupar também, assim, se nossos filhos não estão fazendo outros sofrerem, né? Isso é muito importante. E fazerem pessoas melhores. As pessoas estão sempre muito preocupadas, eu adoro de lembrar isso muito frequentemente. As pessoas estão preocupadas, que mundo eu vou deixar para meus filhos? Antes você tem que fazer a pergunta, né? Que filhos eu estou deixando para o mundo? Como é que eu estou criando esses nossos filhos, né? Como é que eu estou propagando para os nossos filhos o que é a melhor maneira de ser, melhor maneira de agir, melhor maneira de acolher o outro, de lidar com o outro, de fazer o bem para o outro, né? Dá uma olhadinha nas mídias sociais, com as piadinhas, as maneiras como ele trata o outro, isso faz bastante diferença. Filho, e você ter acesso a celular de filho, deve ser algo normal para crianças, né? Crianças e adolescentes, deve ser algo normal para os pais. E sempre olhar, né? Com o olhar, como disse a Deise, se recebeu da escola uma reclamação de que o filho foi o agressor, tem que acreditar, tem que levar adiante essa questão, descobrir certinho o que ele está fazendo, como é que ele está fazendo, porque não pode criar filho para poder aumentar a violência do mundo, né? Nós temos que todos trabalharmos para diminuir a violência no mundo. A ideia do BP é trabalhar sempre com campanhas o ano inteiro,
para poder sempre ajudar a população. Nós trabalhamos com a campanha Setembro Amarelo o ano inteiro, que é para prevenir suicídio, e ela acaba intrincando com todas as outras, né? A Deise falou há pouco em relação à questão do suicídio, porque pessoas sofreram bullying, desenvolveram quadros psiquiátricos, e aí foram lá tentar suicídio e tudo mais. Isso é frequente, mais frequente do que nós estamos pensando ou que nós estamos sabendo. Por isso nós temos que ficar muito atentos. Eu queria pedir, Deise, para você fazer suas considerações aí em relação às campanhas da BP, a importância que você vê ou não vê nesse tipo de trabalho, nesse tipo de ações, como que a própria Associação Catarinense de Psiquiatria, que você preside, também faz e pode participar e pode ajudar. Então, um panorama para nós e depois eu vou passar para a Kátia, para dar um panorama também para nós. Sem dúvidas que essas campanhas são fundamentais, como a Gê falou mesmo. Uma grande questão é que filhos, que crianças e que adolescentes nós estamos deixando para o mundo. Porque cuidar do comportamento, cuidar da saúde mental de uma criança é cuidar de uma saúde mental ao longo da vida. A saúde mental na infância é a base para a saúde mental ao longo da vida, e a saúde geral é indissociável da saúde mental. Não existe uma pessoa saudável sem saúde mental. E essa saúde mental dessa criança e desse adolescente repercute em toda essa sociedade que ela está envolvida, em toda a escola, repercute na vida dos adultos que a cercam, dos filhos que ela pode vir a fazer e da geração seguinte. Então, se a gente investe nisso, nesse cuidado, e essas campanhas aí, eu tenho, claro, meu xodó entre as campanhas, né, as campanhas que falam em saúde mental da infância e adolescência, eu acho que isso é fundamental, não é à toa que me encanta e que eu segui pela psiquiatria da infância, porque eu acho que a gente, às vezes, com uma atitude que a gente acha que é pequena, compartilhar essa cartilha com alguém, nossa, parece pouco, eu apertei ali encaminhar, dependendo da família que isso chegou, no momento que isso chegou, a escola que isso chegou, a pessoa que isso chegou, você mudou uma trajetória inteira. Então, isso é muito impactante. Difundir informação pode mudar a trajetória de vida de muitas pessoas, e quantas outras vidas a gente mudou. A gente não sabe. Eu acho a psiquiatria muito linda por isso, porque a gente cuida da saúde mental de um e a gente está cuidando do bem-estar de todos, né? A sociedade que vai ter menos crime, a sociedade que vai ter menos gente no INSS, é menos custo social. Então, nunca é gasto, é sempre investimento, investir em saúde mental. Isso tem estudo que fala, né, Antônio Geraldo? Investe $1 que retorna 4. A gente fala isso muito para gestora, assim. Não é balela, parece que eu vou investir em lugar nenhum, que isso não dá ibope, que não dá marketing, inaugurar um centro oncológico parece mais bonito. Não deveria ser. Acho que pensar em saúde mental é tão importante quanto tudo isso, mas muitas vezes é renegada, é deixada de lado. Vou falar de bullying, isso é assunto chato aí, só o Antônio Geraldo mesmo para ficar fazendo essas lives para falar de bullying, assunto que ninguém quer falar de suicídio, fazer evento de suicídio, ninguém quer falar isso daí, ninguém queria receber Setembro Amarelo alguns anos atrás. Hoje, muito importante que esse trabalho tenha mudado esse cenário, né? Ninguém queria falar de suicídio. Quando a gente começou a fazer a campanha de Setembro Amarelo, que o Antônio Geraldo trouxe, que a BP começou a fazer, e a gente foi fazer aqui em Santa Catarina já no primeiro ano, tinha muita resistência, assim, mas aí vai falar de suicídio para quem? E vai ficar dando ideia e vai falar do quê? Talvez essas campanhas de bullying, nessas já tem alguns anos, mas ainda é novidade, assim, tá, mas eu falar de bullying? Para quem é do meio da educação sabe, porque isso a gente vê que é muito difundido e conhecido da importância, mas os pais podem ficar receosos, a sociedade pode não entender a importância, então a gente poder falar disso hoje acho que é bem bacana. É importante, sim. As relações sociais formam e muito da nossa personalidade, de como a gente vai impactar no mundo, e o bullying interfere negativamente nessa trajetória de uma forma que a gente nem tem dimensão, às vezes. Acham que é besteira, né? Mas é bullying. No meu tempo brincava e não dava nada. Mas hoje dá sim. E hoje as coisas tomam uma repercussão muito diferente, as coisas que acontecem numa escola não ficam mais restritas a uma escola, todas as escolas da cidade sabem do que aconteceu lá com o menininho da outra escola lá, seja ela particular, pública, não tem, isso toma uma proporção, e se aconteceu nas mídias sociais, o impacto maior ainda, e muitas vezes caiu na rede e não sai mais, então uma imagem, uma mensagem, uma ofensa, então as coisas têm outra proporção e a gente precisa ter essa empatia com essa geração, e não achar que é pouco, que é mimimi, ou que é uma fragilidade, senão a gente não cresce nesse assunto. Então, essas campanhas são, sim, muito importantes. Eu parabenizo a ABP, o trabalho da Kátia lá no Rio para dar
vazão a isso, e eu espero que todos os Foi. estados apoiem, que todos os presidentes de federadas apoiem, e que todos apoiem compartilhando a cartilha. Eu acho que já é muito. Lembro que compartilhar com uma pessoa pode mudar aí uma trajetória inteira, e isso pode repercutir na nossa vida, né? Efeito borboleta, assim, volta pra gente. É verdade. Nós fizemos essa cartilha com muito carinho, com muito amor. Pedimos Chico Assunção para poder revisar exatamente para não cometer nenhum tipo de erro. Quero lembrar vocês que no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai ser em Salvador, de 18 a 21 de outubro deste ano, esse é um dos temas que nós vamos tratar lá. Vai ter o espaço da criança, né, Deise, que você me pediu, e nós já começamos esse processo cada vez mais para trazer as famílias para dentro do nosso Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Vai ser um congresso cheio de festa, né? Porque Salvador já viu, né? Não tem como não fazer festa. E bullying vai ser um dos grandes temas que nós vamos ter lá nesse congresso. Vamos ter um congresso rico, numa parceria importante com o presidente da Federação Mundial de Psiquiatria da Infância e Adolescência, que é um brasileiro, que é o Rode. Nós vamos trazer grandes nomes da psiquiatria da infância e adolescência para tratar desse e vários outros assuntos lá em Salvador, de 18 a 21 de outubro, e todos nós vamos estar lá com certeza absoluta. Kátia, suas considerações, que eu acho que é bastante importante você aqui conosco, trabalhando conosco, você que é pedagoga, você que entrou firme nessa campanha, que vai trabalhar aí em todas as escolas do Rio de Janeiro. Vamos, E eu não vou dar mole para você o resto do ano inteiro, você vai ficar trabalhando com a tá gente, hein? bom, com certeza. Estou Dá trabalho disponível, mesmo. porque estou absolutamente disponível para isso, até porque quando estamos falando de bullying, cyberbullying, estamos falando de saúde mental, mas estamos falando de um processo de constituição subjetiva, estamos falando de um processo de identidade. No subterrâneo das relações, a gente precisa pensar que há situações de preconceito, de discriminação bastante patenteadas nessa comunicação aí, que vai revelando comportamentos que a gente está chamando de bullying, mas é importante a gente deixar isso também em destaque, né? Todas as ofensas, todas as todas as violências psicológicas aí envolvidas no bullying, tem atrás dela também o modo com que o adulto também se relaciona com a criança, o modo com que as relações vão se dando. Então, eu acho que, por isso, a minha dedicação para conversar sobre isso, que eu estou envolvida com o desenvolvimento e aprendizagens de crianças e adolescentes. Esse processo depende do tipo de relação e do modo com que ele encara o mundo, né? As coisas não estão dissociadas, né? O processo de aprender, mesmo que ele seja de conceitos acadêmicos, tem a ver com o modo com que ele se posiciona frente ao conhecimento, se posiciona diante da vida, como é que ele convive, né? Escola é um lugar de convivência diária e, por isso, ela precisa, em parceria com todos os outros profissionais, constituir relações e experiências de convivências baseadas no respeito, na valorização das diferenças, como o espaço fundamental e absolutamente necessário para aprendizagens de diferentes dimensões acontecerem, inclusive aquelas relacionadas ao socioemocional de todos nós, né? Então, eu acho que a escola tem muito a contribuir para isso, se revelando como um espaço de plena participação, espaço de confiança para que crianças e adolescentes possam expressar aquilo que sentem, aquilo que tem dúvida, aquilo que ouviu, mas não consegue compreender, né? A gente está falando de crianças que às vezes nem sabem expressar aquilo que estão sentindo. Então, é ali naquele contexto de convivência que ela vai formando conceitos que vão revelar, inclusive, o que ela pode compreender sobre suas emoções e sentimentos. Então, e a escola, nesse caminho, precisa também estar atenta, porque ela vive no mundo digital. Ela hoje é convocada a esse modo simultâneo
esse modo remoto, esse modo onde o tempo e o espaço vão ganhando outras significações. Então, por isso essa campanha é fundamental, porque ela vai apresentando a atenção primordial que a gente precisa dar à infância e à adolescência. Nós, na Secretaria de Educação, estamos tentando fazer cada vez mais esse compromisso, pensando também numa dimensão curricular. A gente sabe que a Base Nacional Comum Curricular vai trazendo aí atenção para o desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais que muito impactam também a esse debate que a gente está fazendo aqui agora, né? Eu acho que a gente tem muito a usufruir de uma campanha como essa, a educação, na família e na escola. Muito bem. Bom, eu quero agradecer demais a vocês duas aí pela participação, dizer que foi extremamente importante recebê-las aqui, uma pedagoga e uma psiquiatra da infância e adolescência. Quero demais contar com vocês nessa campanha e em mais momentos aí do nosso dia a dia aí, nosso trabalho diário do ano todo. Desde eu conto o tempo inteiro, essa eu nem falo nada, só mando o recado, é para você entrar, vamos participar, vamos trabalhar. Ela está pronta sempre, mesmo com todo o trabalho hoje que tem com aquele bebê e o marido, criança e marido para cuidar, ainda é moleza não. Não é fácil. O consultório é fácil. Não é fácil. Nós vamos salvar essa live, então, para poder, daqui em seguida, colocar aí nas nossas mídias sociais. Agradecer de coração. Muito obrigado a vocês por estarem aqui. Muito obrigado a toda a nossa equipe, a equipe da ABP que está aí trabalhando, a equipe do ABP TV todo aí que está aí trabalhando. Numa segunda, excepcionalmente, para a gente fazer esse lançamento. E amanhã, à noite, teremos também o nosso ABP TV. Fiquem com Deus, boa noite. Espero que a gente tenha ajudado boa noite, pessoas. Obrigado, muito obrigado. Vamos replicar a nossa cartilha, vamos soltar a nossa cartilha para ajudar muitas famílias. Um abraço a todos. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Um abraço. Boa noite, até. Boa noite.